Bom, pessoal, boa noite a todo mundo agora. Estamos começando nossa primeira aula síncrona de verdade do curso de Cálculo 3. Essa aula de hoje a gente vai discutir o material que eu disponibilizei para vocês na sexta-feira passada, aqueles 3 vídeos, o conteúdo do livro que eu pedi para vocês darem uma olhada, os exercícios, certo? A ideia, então, é a gente dar uma passada naqueles temas, tá bom? Então, começar perguntando como é que foi, quem conseguiu assistir, quem tentou, quem conseguiu dar uma lida no material. É importante, tá, gente? Como eu disse na quarta-feira passada, é importante se preparar para essa aula, porque o que eu vou fazer aqui, né, eu vou dar algumas pinceladas, mas eu não vou fazer uma explanação de todo o conteúdo conforme é feito ali, naqueles vídeos, no material. Então, a ideia aqui é fazer uma discussão mais superficial, abordar alguns exemplos adicionais, mas não mais do que isso. Então, é importante, efetivamente, esse assistir o material, fazer os exercícios antecipadamente, para que a gente chegue aqui no dia da aula síncrona e a gente tenha o que discutir, né? As dúvidas para tirar e por aí vai, tá bom? Então, eu quero começar por aí, ouvindo de vocês o que vocês viram, o que vocês acharam. Professor, Ótimo, Letícia. Diga aí. o vídeo do Possani que estava disponível para a gente, para essa primeira parte, não falava de como resolver as IDOs, né, das soluções. Não, Então, para a aula de hoje, a gente ainda não precisa saber como resolver a IDO, né? não. Na verdade, o vídeo, tanto do Possani quanto do Reginaldo, eles abordam a ideia de como saber se uma função é ou não uma solução. Isso sim, mas como resolver, não. Como resolver, a gente vai olhar da agora para frente. Beleza, tranquilo. E aí, era mais a gente saber quanto a reconhecer uma equação quando ela é solução de uma IDO e saber classificar, né, as IDOs. Sim, basicamente era isso. Basicamente era Beleza. isso. Eu fiquei com dúvida, professor, como classificar quanto à linearidade, sabe? Uhum, São, uhum. o Não, a conceito gente vai, não ficou muito claro para mim. não, a gente vai passar por aí hoje. Beleza. Tá bom. Letícia disse que aqui que deu para ler. E deu, conseguiu entender bem, Letícia? Você falou que conseguiu ver e ler o material, conseguiu entender bem? Consegui, professor. Eu me enrolei um pouco nos exercícios no começo, mas só olhando as resoluções do Reginaldo mesmo das respostas, né? Ele colocou a resolução lá e aí deu para entender onde eu estava errando. Estava complicando mais do que precisava. Entendi. Ótimo, ótimo. Mais alguém gostaria de se manifestar a respeito? Fica de novo, viu, gente, o apelo, tá? Para ler o material, assistir os vídeos, tá bom? A Caroline está dizendo aqui que viu, fez os exercícios que eu sugeri, ótimo, excelente, muito bom. A ideia é essa, tá? Essa primeira sessão, essa primeira parte é uma parte bem simples, tirando essa, talvez o mais complicado seja essa dúvida que o Ian manifestou aí, tá? Tá bom, Reidne, os exercícios são importantes sempre. Seja essa parte da classificação em relação à linearidade, eu quero discutir isso com vocês. Vou discutir isso com vocês. Esse material que eu apresentei, que eu, né, passei para vocês nesse primeiro estudo dirigido, ele aborda principalmente, ele aborda três questões principais. O que é uma equação diferencial, certo? O Eduardo, tá naquele estudo dirigido que eu passei para vocês lá no SIGA. No estudo dirigido tem a indicação dos vídeos, certo? E aí depois da indicação dos vídeos tem a indicação do texto e dos exercícios. Não conseguiu localizar, não? Eu sempre faço assim. Eu faço a indicação dos vídeos e depois eu faço a indicação das sessões que eu quero que vocês estudem e dos exercícios.
Depois você dá uma olhadinha lá no SIGA, porque tá lá. O estudo dirigido, ele aparentemente aparece é ótimo. Ele deve aparecer para você quando você entra no SIGA, ele deve aparecer para você, quando você clica na disciplina, né? Então, o estudo dirigido está lá. Mas é importante, toda sexta-feira vai ter um estudo dirigido novo. Eu sempre faço assim, gente, eu vou sempre atualizando o sistema acadêmico com as informações. Eu vou incluindo os tópicos de aula, entendeu? Vou incluir. Então, amanhã, depois de amanhã, talvez, não sei, depois de amanhã, talvez mais provável, eu vou incluir lá, tópico de aula de quarta-feira, aula síncrona, e aí não vou colocar muita coisa, porque na aula síncrona é mais discussão. Mas aí nas aulas de sexta-feira eu vou colocar, tópico de aula, estudo dirigido sobre tal tema. Aí eu vou colocar uma descrição rápida do que a gente vai estudar, e os vídeos que eu indico, e aí depois a indicação das sessões e dos exercícios. É sempre assim, tá, Eduardo? Então, só ficar atento a nas sextas-feiras, no fim da tarde, assim, já vai estar sempre disponível. Então, Bom? a aula de quarta vai ser mais para dúvida. Sim, a Vamos. aula de quarta é sempre para tirar dúvidas sobre o material postado, Caroline. Beleza. Tá? Eu vou, como hoje, eu vou fazer uma breve explanação sobre algumas coisas que eu considero importantes e que aí a gente pode entrar nas dúvidas e pronto. Tá Entendi. bom? Beleza, então. Como eu ia dizendo, esses vídeos que eu coloquei para vocês, o meu vídeo era um vídeo mais na linha de mostrar apenas uma aplicação. Os vídeos do Possani e do Reginaldo, eles abordaram mais coisas, né? Eles abordaram a definição do que é uma equação diferencial, eles mostraram várias aplicações. Essas aplicações, a gente não vai se debruçar sobre elas agora, elas vão ser objeto de estudo mais à frente, tá? Aí entraram na questão da classificação das equações diferenciais, e aí a classificação ela é classificação de tipo, classificação de ordem e classificação de linearidade, são as três classificações. A ideia do que é a solução de uma EDO, não de procurar a solução, resolver a EDO, não. A ideia o que é a solução de uma EDO, né, abordaram essa questão. O que é um problema de valor inicial. Então, eu quero rapidamente comentar sobre esses temas e depois a gente, né, à medida que eu for comentando, se vocês tiverem dúvidas, a gente vai discutindo até a gente chegar lá nos exercícios que eu quero, né, discutir um ou dois com vocês ainda nessa nossa aula. Tá bom? Então, vamos começar assim. O que é uma equação diferencial? Alguém sabe me dizer rapidamente? O que é uma equação diferencial? Do que viu, qual seria uma resposta simples? Uma equação onde as incógnitas são funções. Mais ou menos. Mais ou menos. Quem foi que me deu essa resposta? Israel. Israel? Mais ou menos, Israel. Mais ou menos. Professor, Oi. uma equação em que eu escrevo a derivada de uma função como uma fórmula que depende da variável x e da própria função, talvez, ou não sei, de outra função. Tá melhor. Embora esteja um tanto quanto complicado, a sua resposta é mais completa do que a resposta do Israel. De maneira bastante simples, o que é uma equação diferencial? É uma equação que envolve uma função e as suas derivadas. Então, não é, Israel, uma equação que envolve uma função, ou é mais simples, Ian, do que aquela confusão que você mencionou agora há pouco. Uma equação que envolve uma função e as suas derivadas, tá? Essas equações diferenciais, elas
podem ser de dois tipos. Por quê? Porque você conhece funções de dois tipos quando você pensa em termos das variáveis de uma função. Uma função pode ter uma única variável livre, ou ela pode ter várias variáveis livres. As funções do cálculo 1 são funções de uma única variável. As derivadas das funções de uma variável são chamadas derivadas ordinárias. Essas equações diferenciais que envolvem funções de uma única variável são chamadas equações diferenciais ordinárias. As equações diferenciais que envolvem funções ou função de mais de uma variável são chamadas equações diferenciais parciais. Por quê? A equação diferencial envolve a função e as derivadas. Se a função tem várias variáveis, ela tem derivadas parciais. Por isso, equações diferenciais parciais. O nosso objetivo no curso de cálculo 3 é estudar as equações diferenciais ordinárias, ou seja, nós vamos nos ater às equações diferenciais que envolvem uma função e as suas derivadas, mas uma função de uma única variável. Tá? E essa é a primeira, é a definição e a primeira classificação que é simples de ser entendida. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ian, você levantou a mão, pode perguntar, viu? Professor, é porque você falou, né, que tem as equações diferenciais ordinárias e as parciais. Sim. Só que, por exemplo, igual eu falei sobre a classificação das equações, a gente não vai estudar nem... Tem a classificação, né, quanto ao tipo, então a gente não vai estudar as que são parciais? É isso? Não, não vamos. Não nesse beleza. curso de cálculo 3. No curso de porque eu também cálculo tive 4... um pouco de dificuldade para identificar quando ela é parcial, sabe? Mas então... Eu vou mostrar aqui um exemplozinho para você, pelo menos. Tá? Mas no curso de... Eu não sei, você é do curso de produção civil, Ian? Não, né? Eu sou. Você não vai ver, então, as equações diferenciais parciais. Porque o curso de civil não tem cálculo 4. E é no cálculo 4 que a gente estuda as equações diferenciais parciais. Sim. Tá? São equações extremamente importantes do ponto de vista de modelagem matemática. Uma pena que vocês não tenham esse curso de cálculo 4 na grade de vocês. Mas ok, deixa eu escrever então aqui. Estão vendo aí a minha tela? Não estão? Sim. Então está aqui a definição do que é uma equação diferencial. Aí as equações diferenciais parciais e equações diferenciais ordinárias. A diferença. Uma equação diferencial ordinária. Equação diferencial ordinária. A gente vai denotar sempre por EDO. Ela depende... A incógnita da equação, melhor dizendo, sua incógnita é uma função y igual a y de t. Estou usando a variável y aqui, mas poderia ser qualquer outra. Então, a função incógnita da equação diferencial, e isso é importante, é uma função de uma única variável. E note, gente, a equação diferencial, ela difere das equações que vocês estudaram até hoje, porque a incógnita dela é uma função e não um número real. Então, quando você escreve a equação do segundo grau, x² menos 4 igual a 0, a incógnita aqui, x, é um número real. Tá certo? Quando você escreve a equação y' mais 2y igual a 5t, a incógnita aqui é uma função y igual a y de t. Tá? Uma função. Essa é a diferença marcante. São equações
São. Mas a incógnita aqui é uma variável real, a incógnita aqui é uma função. Tudo bem? A equação diferencial parcial, só para dar um exemplo, a equação diferencial parcial, aqui em cima, tá certo? Também denotada por EDP. A sua incógnita é uma função de várias variáveis. Então tá aqui, ó, dois exemplos. Então aqui eu vou escrever, por exemplo, uma U, que é uma função de duas variáveis, ou de três variáveis. Tá? Essa é a diferença entre uma equação diferencial parcial e uma equação diferencial ordinária. Então, vamos lá, eu tinha escrito aqui agora há pouco, y' mais, eu não lembro, mas t quadrado vezes y igual a exponencial de t, por exemplo. Uma equação diferencial ordinária. Uma equação diferencial parcial, u de ut menos ux igual a zero. Veja, pessoal, aqui é muito importante, e aí, talvez, no sentido da sua dúvida em relação à classificação, a notação é o que vai identificar diretamente para você o que é uma equação diferencial e uma equação diferencial ordinária e uma equação diferencial parcial. Essa daqui é a notação para derivadas de função de uma variável. As derivadas de uma variável, você denota com esse linha que aparece aqui para as derivadas de baixa ordem. Para as derivadas de ordem mais alta, você ainda pode empregar, por exemplo, essa notação aqui, ó, U4, Y4 menos Y3 mais Y duas linhas menos Y igual a zero, por exemplo. Então, isso daqui é a notação para as derivadas de uma função de uma variável. Então, isso daqui é uma equação diferencial ordinária. Ao passo que essa notação é a notação para as derivadas parciais de uma função que depende de várias variáveis. Nesse caso aqui, essa expressão permite você dizer que U é uma função que depende de t e de x. Então, já que a função U, incógnita dessa equação, depende de um par de variáveis, essa equação é uma equação diferencial parcial, por envolver uma função que depende de várias variáveis e as suas derivadas por conseguinte. Tá bem? Essa classificação é a classificação mais simples de ser entendida. Joia? Vamos estar aqui. Ok? Beleza. Professor. Sim. Nessa notação aí, y4, y3, isso aí seria uma derivada de quarta ordem, derivada de terceira ordem? Isso, exatamente. Ah, tá. As derivadas de ordem mais alta, quem foi que perguntou? Raíssa. O Raíssa, as derivadas de ordem mais alta, é inconveniente você ir escrevendo linhas, né? Então, ou você usa essa notação, tá? Y. Aí, entre parênteses, você indica a ordem de derivação. Então, isso aqui é a derivada de ordem n da função y. Ou então você pode usar ainda a notação chamada notação de Leibniz, que é aquela notação com os d, sabe? Que é d, n, y, d, t, n. Tá bom? Você está derivando n vezes a função y em relação à variável t. Bom, essa daqui é uma outra notação
Beleza. para derivadas de ordem mais alta. Na verdade, isso aqui é uma notação, essa daqui é a notação de Leibniz para as derivadas, pode ser de qualquer ordem, tá? Mas ela é apropriada para as equações diferenciais que vocês vão se deparar, ora vão escrever as derivadas assim, ora vão escrever as derivadas assim, então é importante, né, ter atenção a esses detalhes, mas de qualquer forma, essa equação aqui, escrita na forma de Leibniz, ficaria d4y dt4 menos d3y dt3 mais d2y dt2 menos y igual a zero. Aqui você pode empregar também a notação de Leibniz, e aí fica mais... E aí, ó, qual é a notação para as derivadas parciais? Derivada parcial você denota com esse símbolo diferente aqui, ó. du dt menos d2u dt nada, dx2, tá? A mesma equação descrita também na notação de Leibniz. Bom? Nesse caso aqui, você Beleza. não usa o linha, você não tem a figura do parênteses que você tem aqui. Tá? Ok, obrigada. Então tá aí. Professor, Oi. a gente até viu algumas coisas, se não me engano, dessa derivada parcial cálculo 2, Sim, vocês viram tudo mas, sobre as derivadas parciais no cálculo 2 a princípio. pois é, aí o carinha lá do vídeo, eu esqueci o nome dele, O o- Possani. acho que é o outro, mas ele falou que a gente usa derivadas parciais para fazer a resolução das derivadas Das EDOs. das EDOs. Eu fiquei, não sei se já é assunto para essa aula, mas eu fiquei meio com dificuldade de pensar onde que Usa sim. entraria. Quem é que está perguntando? É Heidne? Israel? Quem? Heidne? Ô, Reidne, usa sim. A gente não vai resolver equações diferenciais parciais, mas você usa a noção de derivadas parciais para resolver as equações diferenciais ordinárias, tá? Daqui a pouquinho, mais à frente, a gente vai ver como essas coisas vão se misturar. Não sei se você vai se lembrar de um tema lá do curso de cálculo 2, quando você resolve, quando você está estudando campos conservativos, campos vetoriais conservativos, é um assunto lá do cálculo 2, você encontra uma função potencial. Essa ideia, embora a gente não vá empregar essa notação, a gente não vá usar essa linguagem aqui, é a mesma, tá? A gente acaba usando quando a gente vai resolver o que nós chamamos de equações diferenciais, como é que é o nome dela? Exatas. As equações exatas, elas vão ser caracterizadas em termos de funções de duas variáveis, no nosso caso, tá bom? E aí vai aparecer as derivadas parciais e tudo mais. Beleza? Beleza, Mas é entendi. assunto para Valeu. mais à frente. Bom, continuando então com essa minha conversa aqui com vocês, um conceito importante que aparece quando você entende que uma equação diferencial é uma equação que envolve uma função e as suas derivadas, e que, por isso, a incógnita dessa equação é uma função, vem a ideia de o que é a solução de uma equação diferencial. Então, se você olha, vou escrever uma equação diferencial bem simplesinha aqui, agora já focando nas EDOs. Se eu escrevesse assim, y' de t menos 2y de t igual a t quadrado. Faria algum sentido eu lhe perguntar se t igual a 1 é a solução dessa equação? Faria algum sentido eu perguntar se t igual a 1 é a solução dessa equação? Sim ou não? Eu acho que não. Também E por acho que que você não. acha que não? Porque a resposta de uma equação que está expressa na forma de uma derivada de uma função não pode ser
o valor de uma variável independente? Eu acho que teria que ser uma outra função ou equação. Exatamente. Até porque o T pode assumir vários valores, né? Como é que é? Desculpa. O T pode assumir vários valores? O T é a variável livre. O T é a variável livre. T é a variável da... O T é a variável livre da incógnita da equação. Veja bem, gente, quando você fala que a incógnita da equação é uma função, a solução da equação também tem que ser uma função. A incógnita e a solução de uma equação, elas têm que ter o mesmo tipo. Ora, se a equação possui como incógnita a função y de t, não pode ser t igual a 1 a solução daquela equação, ou uma solução daquela equação. Tá certo? T é a variável livre, certo? Da função incógnita da sua equação. A solução de uma equação é uma função. A solução de uma equação diferencial é uma função. Tá bom? Então não faz sentido algum se perguntar se t igual a 1 é ou não solução. T igual a 1 não é solução, por quê? T igual a 1 é um número real e não uma função. Essa é a melhor resposta que você pode dar a essa pergunta boba que eu te fiz. Então, quando você escreve essa equação, você está se perguntando qual é a função cuja derivada, ao ser subtraída de 2 vezes a própria função, esse cálculo resulta em t quadrado. Então você está se perguntando qual é a função? E aí você pode se perguntar o seguinte, olha, eu ainda não sei resolver essa equação. Ainda não sei resolver essa equação. Mas eu estou pulando etapas aqui. Mas vamos lá. Mas eu posso te perguntar, por exemplo, se a função y1, esse 1 aqui é só para diferenciar de outro. Será que, agora isso faz sentido, será que a função y1 igual a t ao quadrado é solução dessa equação? Y1 igual a t ao quadrado é solução dessa equação, sim ou não? Como é que você faz para responder a essa pergunta? Aí você volta para a mesma ideia das equações que você já conhece. Se eu te dou a equação x ao cubo menos 3x² mais 5x menos 4 igual a 0. E aí eu te digo assim, olha, x igual a 2 é solução? Sim. Se eu te faço essa pergunta, como é que você faz para me responder, se sim ou não? Substitui. Substitui x igual a 2 no lugar da incógnita, não é isso? Aqui, você faz a mesma coisa. Eu estou te perguntando se essa função é ou não solução daquela equação. O que você vai fazer? Você vai substituir essa função lá e verificar se a identidade é ou não satisfeita. Qual é a diferença? A diferença é que para você substituir essa função lá, você vai precisar calcular as derivadas indicadas aqui. Tá bom? Você vai precisar calcular as derivadas indicadas aqui. Então, veja, y1 igual a t, y1 de t igual a t quadrado. Qual é a primeira derivada de y1? Isso daqui vai dar 2t. Então, você substitui aqui, ó, y1' é 2t, menos 2 vezes y de t, que é t ao quadrado. Isso tem que ser igual a t ao quadrado. É verdadeira essa identidade? Não, essa identidade é falsa. Falso. Aí a gente conclui que não é solução, né? Não é solução. Tá? Não é solução da EDO. A solução de uma EDO, então, é uma função que, ao ser substituída na equação, transforma aquela equação numa identidade. Tá ok? É simples de você entender. Você pega a função, substitui na EDO, e isso vai ter que verificar se ela conduz
a expressão há uma identidade ou não. Bem? Beleza. Eu falei que eu adiantei um pouco, porque eu estava falando da classificação das equações antes de falar de solução, mas tudo bem. Uma coisa importante a respeito da solução de uma EDO, a solução de uma EDO não é única. Deixa eu só te dar um exemplo. Vou pegar um exemplo bem bobinho aqui, ó. A equação y', a equação y' menos y igual a 0. Tá bom? Essa equação está te perguntando assim, ó, qual é a função que, se eu subtrair ela da derivada, o resultado é 0. De outra maneira, essa equação ainda poderia ser escrita da seguinte forma: y' igual a y. E aqui a pergunta fica mais simples de ser respondida. Qual é a função cuja derivada é igual a ela mesma? Qual é a função que vocês conhecem? Exponencial? Isso. Então, se você olhar para a função y de t igual a exponencial de t, você vai ver que ela é a solução dessa equação. Por quê? Porque y' de t também é igual a exponencial de t. Certo? Também é. Correto? Então, meus jovens, a solução dessa equação exponencial de t. Porém, você poderia olhar para uma outra função. Vou até botar aqui um índicezinho agora para diferenciar. Se você olhasse para a função 3 vezes a exponencial de t, qual é a derivada dela? Qual é a derivada dessa função? 3 vezes exponencial de t. Essas duas funções são iguais? Não. Não são. Uma é a exponencial e outra é 3 vezes a exponencial. São duas funções diferentes. E as duas funções são soluções. Na verdade, a função y de t igual a k vezes exponencial de t é solução dessa EDO, qualquer que seja a constante k. Para qualquer número real, essa função é uma solução daquela EDO. Então, na verdade, a solução da EDO, solução geral de uma EDO, a gente escreve assim, é uma família de funções. Uma família de funções, que nesse caso tem uma EDO cuja derivada mais alta é 1, uma família de funções que depende de um parâmetro. Bom? Então, a solução de qualquer equação diferencial, quando ela existir, será uma família de funções que, ao ser substituída na equação dada, a equação é conduzida a uma identidade verdadeira. Bom, uma identidade verdadeira é uma redundância, tá? Mas é conduzida a uma identidade. Bom? Então, por exemplo, vou pegar um outro exemplo ainda para a gente discutir essa questão da solução da EDO. Essa família de funções. Vamos lá. Qual é a EDO mais boba que você pode tentar resolver e que você já resolveu quando você fez o curso de cálculo 1, por exemplo? Vou pegar a EDO y duas linhas igual a 2. Isso é uma equação diferencial? É. É uma equação que envolve uma função e as suas derivadas. Ah, mas a função y não está aparecendo. Ela não está aparecendo explicitamente. Mas ela aparece porque está fazendo aqui, ó, a derivada segunda dela. Então, implicitamente, ela está aparecendo aqui. E por que essa equação é trivial de ser resolvida? Porque você resolve por integração. Basta integrar. A integral da derivada sempre elimina a derivada. Então, a integral da derivada segunda vai eliminar uma derivada. A integral da derivada segunda é a derivada primeira. Então, a integral da derivada segunda é a derivada primeira. E do lado de cá, qual é a integral de 2? A integral de 2 é 2t mais uma constante C1.
Bom, eu ainda não descobri quem é y, mas eu posso integrar de novo. Posso integrar de novo. E se você integrar de novo, a integral agora de y' vai te dar a sua função y de t igual a t ao quadrado mais c1t, integrando aqui, ó, a integral de 2t a t ao quadrado, a integral de c1t, integral indefinida, vai aparecer aqui uma constante C2, certo? Então, a solução geral dessa EDO, a solução geral dessa EDO aqui, é essa família de funções. Calcula a derivada dessa função aqui. A derivada primeira vai dar 2t mais C1, a derivada segunda vai dar a constante 2. Para qualquer valor de C1 e C2, essa função é a solução da EDO. Qualquer que seja o valor de C1 e C2. Tá bom? Um conjunto infinito de soluções. Qual a diferença? Aqui, quantas constantes apareciam? Uma constante. Aqui, quantas constantes estão aparecendo? Uma, duas constantes. Vamos olhar. Qual era a maior derivada que aparece aqui? Derivada primeira. Qual é a maior derivada que aparece aqui? Derivada segunda. Derivada primeira, uma constante. Derivada segunda, duas constantes. Então, eu preciso caracterizar essa história de derivada primeira, derivada segunda, porque é uma coisa importante. E aí, a classificação das equações quanto à ordem. Tá? O que é a ordem de uma equação diferencial? A ordem de uma equação diferencial é a ordem da maior derivada que aparece nessa equação. Bem? Então, essa equação aqui, a gente vai chamá-la de uma equação diferencial ordinária de ordem 1. Essa daqui é uma equação diferencial ordinária de ordem 2. E aí, por exemplo, essa equação aqui, ó, é seno de y, 3 linhas, mais cosseno de y, 2 linhas, menos e elevado a y' mais y ao quadrado igual a zero, tá? Onde aqui y é uma y de t. Essa equação é uma equação diferencial ordinária de terceira ordem. Por que terceira ordem? Porque você vai olhar para a equação e vai procurar qual é a ordem, a mais alta ordem de derivação que aparece nessa equação. E a mais alta ordem que aparece está aqui, ó, uma equação de terceira ordem. Agora, essa outra equação aqui, por exemplo, y 3 linhas ao quadrado mais y 2 linhas ao cubo menos y' à quinta igual a t elevado à sexta. Qual é a ordem dessa equação diferencial? Quinta ordem. Por que você acha que é de quinta ordem? Não, mentira. Acho Terceira que é ordem. sexta, não? Terceira Oi? ordem. Ah, não sei. Terceira ordem. Note, gente, a ordem da equação diferencial é a ordem da mais alta derivada. Esqueçam potências. Potências não tem nada a ver com a ordem da equação. Tá certo? A ordem dessa equação também é 3, porque a derivada mais alta que aparece é y, 3 linhas. Tá bom? Vocês precisam tomar só um cuidado, porque eu posso escrever uma equação de ordem 5 aqui. E qual é a notação que eu vou escrever a derivar essa equação? Está aqui, ó. Essa notação de potência entre parênteses não é potência, isso é a notação de derivada, como eu expliquei ali em cima. Então, essa equação aqui é uma equação de quinta ordem. Isso aqui é uma equação de quinta ordem, porque a derivada de mais alta ordem que aparece é a derivada de ordem quinta. Tudo bem? Essa classificação quanto à ordem também é simples,
Basta você procurar na equação e não se deixar confundir com outras coisas. Basta você procurar a derivada mais alta que aparece na equação. Tudo bem? E aí, então, eu gostaria só de mencionar novamente a solução de uma EDO, a solução geral de uma equação, ela é sempre uma família de funções. Eu estou falando da solução de uma EDO ainda, tá? Depois a gente vai ver outra coisa, mas por enquanto eu estou falando da solução de uma família, de uma EDO. Vai ser sempre uma família de funções. Essa família de funções, ela vai depender de um conjunto de parâmetros. E esse conjunto de parâmetros, ele é do mesmo tamanho que a ordem da equação. Então, se a equação é de ordem 1, a solução vai ser uma família de funções que depende de um parâmetro. Se a equação tem ordem 2, a solução vai ser uma família de funções que depende de 2 parâmetros. Se a equação tem ordem 3, a solução vai ser uma família de funções que depende de 3 parâmetros, e assim sucessivamente. Tudo bem? Eu ainda não estou falando de como obter essas soluções. Veja que esse caso, esse exemplo que eu dei aqui foi bastante trivial, porque todo mundo sabe que a função que possui derivada igual a ela é a função exponencial. Esse caso aqui é trivial de ser resolvido, porque isso nem de equação diferencial merecia ser chamado tão simples. Basta você integrar. Tá? Aproveitando a deixa, veja, essa equação aqui você não poderia resolver por integração. Por quê? Se você fosse integrar essa equação aqui, você teria a integral de y' igual à integral de y. A integral de y' é y. Agora, se você não sabe quem é y, como é que você vai saber quem é a integral de y? Entenderam? Por que que esse tipo... As equações que você resolve direto por integração são equações muito especiais. São equações que envolvem a derivada de uma função e o outro lado é explícito um valor que você saiba integrar, algo que você saiba integrar. Porque a integral da derivada, você sempre pode aplicar o teorema fundamental do cálculo para responder. Se uma função é explicitamente dada, você também sabe calcular a integral. Mas aqui, ora, y é quem você está procurando. Se você não sabe quem é y, como é que você vai integrar? Imagine integrar isso daqui. Beleza. Começa a integrar. Integra 5 vezes aqui. Integra 5 vezes. Você resolve esse problema? Não. Não resolve por quê? Você vai integrar a primeira vez. Quando você integrar a primeira vez, aqui já vai aparecer y. E aí depois, na hora que você tiver que integrar a segunda, terceira, quarta, quinta vez, se você não sabe quem é y, você não sabe quem é integral. Então, integrar simplesmente uma equação diferencial não irá resolvê-lo, exceto em situações muito particulares, tá? Como esse caso que eu mostrei aqui, e outras situações. Eu não estou dizendo que essa técnica da integração seja inútil. A gente vai usar ela muito no vídeo que eu gravei para vocês. Eu uso essa técnica de resolver uma equação por integração. Mas são equações que precisam estar na forma certa para essa técnica funcionar. Bom? Então tá. Tá bom. Beleza. Agora, deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Deixa eu voltar no exemplozinho aqui de cima. Então, a solução dessa equação está aqui. É essa família de funções, um conjunto infinito de funções. Agora, o que acontece se eu, por exemplo, dissesse adicionalmente... Deixa eu arrastar aqui para o lado. Deixa eu pegar, não quero apagar a equação, tirar a equação daqui. Imagine que nessa situação aqui, gente, desse exemplo, trivial, mas vamos usá-lo. Imagine que aqui nessa situação eu dissesse para vocês o seguinte, olha, bom, eu quero que y' menos y seja igual a 0.
Mas eu também quero que essa função y atenda à seguinte condição. Y de 0 tem que ser igual a 2. Será que toda função desse tipo satisfaz a essa EDO? Sim. Mas será que toda função desse tipo satisfaz a essa condição? Aí a resposta é não. Se você, por exemplo, pegar k igual a 1, ou seja, y de t igual a exponencial de t, essa condição já não é satisfeita. Então, para esse problema aqui, eu não tenho mais uma família de soluções. Na verdade, para esse problema aqui, eu vou ter uma única solução, porque se y de 0 é igual a 2, y de 0, usando essa fórmula, vai ser igual a k vezes a exponencial de 0, e, portanto, isso daqui vai dar 1, k tem que ser igual a 2. Então, a solução dessa EDO que satisfaz a essa condição é y de t igual a 2 exponencial de t. Agora, isso daqui não é mais uma infinidade de funções. Isso daqui é uma única função, tá? Então, quando você pega a equação diferencial e dá a ela o que nós chamamos de uma condição inicial, a solução do problema obtido com a equação e a condição inicial passa a ser uma única função. Tá bem? Isso nem sempre é verdade, tá? As equações precisam satisfazer a determinadas condições para que isso seja satisfeito. Essas condições são dadas no que a gente chama de teorema de existência e unicidade. Mas esse tipo de problema, para os casos em que nós vamos abordar aqui, nós vamos sempre admitir que toda vez que você dá a equação e uma condição inicial dada, se essa equação satisfizer esse conjunto de condições, esse problema vai possuir uma única solução. Então, a equação diferencial tem como solução uma família de funções. Quando você pega a equação diferencial e dá a ela condições iniciais, aí você quer que ela possua uma única solução. Ou seja, ela tem que ser solução da EDO e atender àquela condição inicial, tá? Para uma EDO linear, uma EDO de primeira ordem, eu vou dar uma condição inicial. Então, a associação que a gente vai fazer aqui, ó, ordem, quantidade de condições iniciais. Uma EDO de primeira ordem, eu vou dar uma condição inicial. Uma EDO de segunda ordem, eu vou dar duas condições iniciais. Uma EDO de terceira ordem, 3 condições iniciais. Se a EDO satisfizer um certo conjunto de condições, bem como essas condições iniciais também satisfizerem a certas condições, esse problema EDO mais condições iniciais vai possuir solução única. A gente dá um nome para isso. Quando você pega uma equação e dá a ela condições iniciais, a gente chama isso de um problema de valor inicial. Bom? Pensa que essa função y é, por exemplo, a posição de uma partícula, tá? A posição de uma partícula se deslocando. Quais são as condições iniciais que você dá para o deslocamento de uma partícula? Poxa, olha, eu posso dar a posição inicial dela e eu posso dar a velocidade inicial. Mas a velocidade é a derivada da posição. Estou recuperando lá na física mais elementar. Tá? Então, você está dizendo que a posição inicial e que a derivada da posição inicial são dados. Certo? Então, você caracteriza aí o movimento de uma partícula através de uma equação diferencial. E aí, quando você dá a equação de segunda ordem, nesse caso, tem que ser com essas duas condições, o movimento vai ser completamente descrito quando você encontrar a única solução para esse problema. Tá? Você vai ter uma única solução. Então, o que é um problema de valor inicial? Um problema de valor inicial, também vamos denotar por PVI,
é uma equação diferencial com um conjunto de condições iniciais necessárias para que a família de soluções seja colapsada para uma única solução para esse problema. Bom, na verdade, não é bem isso, mas quase. Deixa eu pegar aquele outro exemplinho aqui, deixa eu descer aqui. Esse exemplo aqui, ó. Vou aproveitar esse exemplinho aqui. Ô, gente, eu estou vendo que tá piscando aqui para mim. Eu, quando estou nessa tela, falando para vocês, eu não vejo o que vocês, porventura, escrevam no chat, tá? Então, quando vocês tiverem perguntas a fazer, não faça aqui no chat, não. Pega o microfone, abre o microfone e pergunta, tá? Não, Beleza? professor, no chat estão falando mais de assuntos paralelos, tipo assim, se tiver travando, se não, não é nada de pergunta, entendi. não. Entendi, tá bom. E aí, se porventura alguém, né, tá com problema de áudio, de microfone, e não estou conseguindo perguntar, se escrever a pergunta aqui, aí eu peço que alguém leia para mim, que aí eu respondo lá para vocês, tá bom? Então, olha só, eu vou recuperar aquele exemplo ali de cima, ó. Vou recuperar esse exemplo aqui de cima. Eu peguei a EDO Y, duas linhas, igual a 2. A EDO trivial, tá certo? Essa daqui é uma equação de segunda ordem. Aí eu obtive a solução geral dessa equação de segunda ordem, que é a família y de t igual a t ao quadrado mais c1t mais c2. Bom, isso daqui é uma família de funções que depende dos parâmetros C1 e C2. Mas, se eu dissesse assim para você, olha, eu quero que y de 0 seja igual a 1, e eu quero que y' de 0 seja igual a 2. Bom, y de 0 igual a 1, eu vou descobrir o quê? Se y de 0 é igual a 1, por outro lado, eu posso calcular y de 0 aqui, ó, e isso vai dar 0 mais C1 vezes 0 mais C2, e eu acabei de descobrir que C2 é igual a 1. Da mesma maneira, como y' de 0 é igual a 2, eu posso usar essa fórmula para calcular y'. E y' vai dar 2t, tá até calculado aqui em cima, ó, o y' aqui, ó. É 2t, então 2 vezes 0, mais C1. E eu acabei de descobrir que C1 é igual a 2. Ou seja, para esse problema de valor inicial, qual é a solução? A solução desse problema de valor inicial é y de t igual a t ao quadrado mais t mais 2t mais 1. Essa função ela é solução da EDO e satisfaz a essas duas condições. Tá bom? E essa é a única função que é a solução da EDO e que satisfaz a essas condições. Tá bom? Então, o problema de valor inicial é o quê? Uma equação diferencial com um conjunto de condições iniciais. Esse conjunto de condições iniciais depende da ordem da equação diferencial. Na verdade, ele é igual à ordem da equação diferencial. Professor? Diga. Então, quando a gente tiver a EDO, a solução da EDO vai ser uma família de funções. Sim. E aí, quando a gente tiver a EDO com alguma condição específica, aí, bem provável ou sempre que a resposta vai ser a função, vai ser uma função, exatamente? Veja bem, quem foi que perguntou? Ian. Ian. Bom,
se essa equação atender às condições do tal teorema de existência e unicidade, bem como essa condição inicial ou essas condições iniciais atenderem a esse teorema, você vai ter uma única solução. Tá? Então, eu vou estar sempre falando aqui na melhor das hipóteses, quando a equação e as condições iniciais atendem ao teorema de existência e unicidade. E aí você vai ter, para um problema de valor inicial, uma única solução. Tá? Para a EDO, você tem uma família de funções como solução. Mas para o problema de valor inicial, uma única solução. Tá? Beleza? Beleza. Ok. Bom, para finalizar essa discussão e a gente poder pegar uns exemplos, eu quero discutir a questão da linearidade das equações diferenciais ordinárias com vocês. Bom, deixa eu rolar essa tela para o... Opa! Rolar essa tela para o lado aqui. Vocês estão ouvindo uma vozinha de criança aí? Sim. É a minha menina. Tá elétrica ainda, 10 horas da noite. Então, vamos lá. Linearidade. Bom, como é que você escreve uma função do primeiro grau, gente? Como é que você escreve uma função do primeiro grau? 2x mais 5 igual a 0, sei lá. Não, você quer uma forma Não, genérica. isso é uma equação do primeiro grau, particular. Uma Y igual a x mais do b. primeiro grau geral. Y igual a x mais b. Y igual a x mais b. E como é que você... Isso daqui é uma função do primeiro grau, uma equação do primeiro grau. Se você preferir, você pode escrever isso aqui como uma equação do primeiro grau nas variáveis x e y. E como é que você escreve uma função do primeiro grau em duas variáveis? Y igual a x mais by mais c. Não, pode ser y, né? Então, eu vou te ajudar. Z igual a Ao invés de... ax mais by mais c. Ah, é, sim. Troquei só o início, foi mal. É. Uma função de três variáveis de primeiro grau. W vai ser igual a uma ax mais by mais c. Z mais d. Observem aqui, pessoal, que quais são as incógnitas, tá? Ou quais são as variáveis envolvidas? Aqui você tem as variáveis x e y, aqui você tem x, y e z, aqui você tem x, y, z, w. E qual é a característica que todas essas três situações possuem em comum relativa a essas incógnitas ou a essas variáveis? O expoente dessas variáveis é sempre igual a 1, tá? Se você escrevesse, por exemplo, que y é igual a ax2 mais b, isso não seria mais uma função do primeiro grau por causa dessa potência x². Se aqui você escrevesse y igual a seno de x mais b, isso também não seria mais uma função linear por causa desse seno de x que aparece aqui. Então, o que caracteriza a linearidade de uma função, de uma equação, do que quer que seja, é que as suas variáveis tenham um expoente igual a 1. Tá? Tem um expoente igual a 1. E mais do que isso, não sejam composições com outras funções quaisquer. Tá? Aqui você tem coeficientes multiplicando essas variáveis. Da mesma maneira, pessoal, uma equação diferencial ordinária, uma EDO,
linear vai ser uma equação diferencial. Eu vou escrever aqui a EDO linear de segunda ordem, por simplicidade. Mas a caracterização para qualquer ordem é a mesma. Uma EDO linear, ela sempre vai ter que se escrever do tipo AT vezes Y, duas linhas de T, mais BT vezes Y, linha T, CT vezes Y de T, igual a F de T. Então, aqui, gente, veja, as funções A de T, B de T, C de T e F de T são chamados coeficientes da equação. Essas funções, qual é a característica? São funções que dependem da variável livre, tá bom? Dependem da variável livre T. As derivadas y, duas linhas, y e a função y podem ser encaradas, se você quiser fazer um paralelo, como as incógnitas ou as variáveis dessas equações, dessas funções que nós escrevemos ali agora há pouco, tá? Note que aqui você tem um coeficiente multiplicando y, duas linhas, e qual é o expoente de y, duas linhas? O expoente é 1. Você tem o coeficiente b de t multiplicando y', e qual é o expoente de y'? 1. Da mesma forma, c de t vezes y elevado a 1. Então, uma EDO linear, ela sempre se escreve dessa maneira. Uma combinação das derivadas da função, cujos coeficientes dessa combinação são funções que dependem apenas da variável livre. Então, por exemplo, uma equação do tipo, deixa eu escrever aqui, ó, seno de t vezes y' mais cosseno de t vezes y igual a 0, isso é uma equação linear, porque os coeficientes que multiplicam y' e y são funções, independente de que tipo sejam, mas são funções que dependem apenas da variável livre t. Tudo bem? Professor. E aqui, y e y' elevados à potência 1. Diga. Mas eu acho que, não sei se é no livro que está escrito, que fala que a definição de uma EDO linear é que quando os coeficientes multiplicam a derivada da função. E aí, por exemplo, nessa primeira que você colocou, depois do sinal de igualdade, é só f de t, mas não está multiplicando nenhuma derivada da função. Não. É Ian? É. O Ian. Veja, aqui você tem as derivadas e a própria função, e aqui você tem o que a gente chama de um termo independente. É como se fosse o b que aparece aqui, entendeu, Ian? É como se fosse o b que aparece aqui. Essa função, você poderia escrevê-la como y menos ax igual a b. E aí essa cara é similar a essa que eu te dei aqui embaixo. Entendeu? Entendi. Ele é só um coeficiente independente, né? Isso. É um termo independente da equação. Ô, professor, mas justamente foi essa a minha dúvida. E aí, por exemplo, quando ela não for linear, porque para mim ela não era linear quando ela tinha um termo independente que não multiplicava nenhuma derivada da função. Não. A não linearidade, ela vai aparecer quando você tiver essa função y ou as suas derivadas composta com qualquer outra coisa. Composta com uma função potência, composta com uma função trigonômica. Por exemplo, se a equação fosse seno de y' mais cosseno de y igual a 0. Embora essas duas equações tenham alguma similaridade, porque tem senos e cossenos nas duas, note que aqui você tem seno de t
vezes y, cosseno de t vezes y. E aqui você está fazendo o quê? Você está calculando o seno de y', o cosseno de y. Então, o que você tem aqui é uma composição das suas incógnitas com outra função, que não a função potência 1, vamos assim dizer. Então, isso daqui é não linear. É isso que caracteriza a não linearidade. Entendi agora, professor, que aí, nesse caso da não linearidade, o termo independente da função trigonométrica é a derivada da função, né? Não é o termo independente, né? É o... A variável da função. Também não. Então... O argumento, melhor, sendo bastante preciso, o argumento que você está dando para a função seno e para a função cosseno é a própria incógnita da equação. Tá bom? É a própria incógnita da equação. Outras situações de não linearidade. Por exemplo, y duas linhas ao quadrado mais y' menos raiz de y igual a exponencial do seno de t ao quadrado. Por exemplo. Veja, isso daqui não interfere em nada em relação à linearidade da equação. Nada. O que caracteriza a não linearidade é essa parcela e essa parcela aqui. Aqui você tem a função potência 2 composta com y duas linhas. Aqui você tem a raiz, a função raiz composta com a y. Então, aqui você tem essas duas parcelas que caracterizam a não linearidade da equação. Ok? Professor, então, Sim. se eu tivesse, por exemplo, y' menos seno de t, y duas linhas igual a 0, aí seria Peraí que eu vou linear, né? escrever aqui. Y' menos seno de t, y duas linhas é igual a 0. Isso seria igual a linear, certo? linear. Ah, Linear. sim, entendi. Aqui Agora a função entendi. coeficiente, que só depende de t. Y' e y duas linhas elevadas à potência 1, uma equação linear. Ok? Professor, Beleza. mas Diga. naquele exemplo anterior, o exponencial elevado a seno de t ao quadrado seria uma composta, não seria? Sim. E por que que ele não vai caracterizar como não linear por isso? Porque a exponencial do seno de t ao quadrado não depende do y. A exponencial do seno de t ao quadrado depende só da variável livre. Entendeu? Entendi. Uhum. Se fosse exponencial do seno de y ao quadrado, aí seria uma não linearidade. Porque aí você está fazendo uma composição da sua incógnita com essas outras funções. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, você está fazendo uma composição que envolve apenas a variável livre. Diferente dessa composição, ou dessa composição que envolve a sua incógnita. Tudo bem? Tranquilo. Beleza. Essa coisa da caracterização da E, linearidade das professor, equações... Oi? por exemplo, se fosse no caso seno de y' vezes t, aí já seria não linear, né? Sim. Aí Ah, não, não beleza. linear, porque você tem a composição. Porque você tem a composição. Tá? Entendi. A gente tem que ficar atento às composições as funções coeficientes podem ser qualquer coisa, desde que dependam apenas da variável livre. O que você não pode ter é qualquer coisa composta com a incógnita y e com as suas derivadas. Beleza? Tudo Perfeitamente, bem? obrigada. Beleza. Então, deixa eu só pegar uma coisinha ali no livro do Reginaldo para trazer aqui para vocês. Para a gente terminar a nossa aula.
Aumenta esse tamanho. Estão conseguindo ler direitinho aí? Sim. Dá para ler esse quadro, né? Então vamos lá, vamos começar a brincar um pouquinho aqui agora. Então o primeiro exercício que eu tinha... Esses daqui são 5 exercícios que eu havia sugerido para vocês no estudo dirigido, tá? Classifique as equações abaixo quanto ao tipo, a ordem e a linearidade. Essa coisa do tipo é se ela é uma EDO ou se ela é uma EDP. Os dois exemplos são EDOs e o que indica isso é a notação. Essa notação, como eu já ressaltei agora há pouco, ela indica que y é uma função de uma única variável. Então, portanto, uma equação diferencial ordinária. Agora, vamos lá. Qual é a ordem dessas equações? A ordem da letra A é qual? Primeira ordem. Primeira ordem, por quê? Porque a maior derivada que nós temos aqui é a primeira derivada, portanto, uma equação de primeira ordem. A letra B, qual é a ordem da EDO da letra B? Segundo. Segunda ordem, por quê? Porque a maior derivada que aparece aqui é essa derivada segunda. A última classificação é quanto à linearidade. Essa equação aqui, linear ou não linear? Linear. Não linear. Não, é linear. A não é linear e a B Ah, linear. não, verdade. Por que a A é não linear? Por causa do y que está multiplicando o y'. Isso. É como, na verdade, você pode pensar que o coeficiente do y' é o y, ou se você preferir, o coeficiente da y é a y'. E o que a gente disse sobre os coeficientes? Os coeficientes precisam ser funções da variável livre t. E aqui não é isso que você tem. Tá? Ou, se você preferir, toda vez que você tiver produtos entre y e as suas derivadas, isso vai caracterizar não linearidade. Tudo bem? A letra B é linear. A letra B é linear por quê? Y, y' e y duas linhas estão elevadas à potência 1, e os coeficientes dessa equação são todos dependentes apenas da variável livre. Então, não linear e linear. Eu vou passar uma outra lista de exercícios sobre linear e não linear, ou sobre essa classificação para vocês. Vou pegar o material do Boyce e mandar na sexta-feira. Professor, você pode repetir qual que é o tipo das duas, que eu tive que dar uma saidinha? São equações diferenciais ordinárias. Ah, ordinárias. Ah, entendi. Porque as derivadas que você tem aqui são derivadas ordinárias. A notação está indicando isso para você. Uhum. E eu lembro que você deu uma definição, uma equação diferencial é aquela que envolve a derivada, com que mesmo? Você pode só Uma repetir? função e as suas derivadas. Uma função e as suas derivadas. Beleza, obrigado. Só isso mesmo. Tá bom? Todos os outros exercícios abordam a questão de ser ou não ser solução de uma EDO. Todos os outros, tá? Como é que você testa se uma função é ou não? Eu não estou falando ainda em resolver a EDO, gente. Estou falando simplesmente em testar se uma dada função é ou não solução da EDO. O que você precisa fazer é pegar a função, calcular as derivadas necessárias e substituir na EDO. Então, por exemplo, esse exercício 1.2, você tem aqui uma EDO, vamos classificar essa EDO. Ela é de que ordem? Segunda ordem. Segunda ordem. E essa EDO é linear ou não linear? Eu acho que é linear. Também acho. Linear. Uma EDO linear. Tá aqui, ó.
os coeficientes de y, y' e y duas linhas dependem apenas da variável livre. Então, uma EDO linear. Aí ele te dá 3 funções e ele te pergunta assim, qual delas é a solução? E como é que você faz para responder? Você calcula as derivadas, substitui aqui e vê o que acontece. Se ao substituir você concluir uma identidade, a função é solução. Se você chegar numa expressão que não é uma identidade, a função não é solução. Então, vamos fazer o caso para a função y2. Tá bom? Vamos pegar o caso da função y2. Deixa eu puxar isso um pouquinho aqui para o lado. Eu quero aproveitar. Bom. A função y2 é x ao cubo. Então, eu vou calcular as derivadas. Como aqui é uma EDO de segunda ordem, eu vou calcular até a derivada de ordem 2. y2, linha, vai dar 3x². y2, duas linhas, vai dar 6x. E aí eu vou substituir na equação. Então, eu tenho aqui, ó, x mais 3 vezes a derivada segunda. A derivada segunda é 6x. Mais x mais 2 vezes a derivada primeira, que é 3x². Menos y. Y é x ao cubo. Isso daqui é igual a zero, sim ou não? Não. Não? Você tem certeza disso? Já verificou? Eu recomendo você não ser tão taxativo ainda. Eu não sei se isso daqui é zero. Quem foi que disse não? É Letícia. É porque eu fiz Ô, a Letícia. conta. Por isso que eu tô falando. Mas olha só. O que você está querendo verificar é se essa função é ou não uma solução. Então, isso daqui tem que ser igual a zero para ser solução. Mas você ainda não sabe disso. É melhor você não escrever que ela é igual a zero. Vamos ver o que isso daqui é igual a quem? Fazendo essa continha aqui, ó, nós vamos ter 6x² mais 18x mais 3x ao cubo mais 6x² menos x ao cubo. E essa expressão, portanto, é igual a 3x ao cubo vai dar 2x ao cubo mais 12x² mais 18x. E aí eu pergunto, isso daqui é igual a zero para todo x? Isso daqui é igual a zero para tudo? Porque a identidade precisa ser verificada para todo valor de x. Ou então, pelo menos, para quase total. Isso daqui é igual a zero para todo valor de x, sim ou não? Não. Não. Para qualquer valor de x positivo, isso é sempre maior do que zero. Então, isso daqui é diferente de zero, na verdade. Isso daqui é diferente de zero. Isso daqui não é identicamente nulo. Significa que a função y2, ao ser substituída na EDO, não conduziu a uma identidade. Portanto, y2 não é solução. Tá? y2 não é a solução. Ah, mas eu coloquei que era igual a zero e depois eu vi que era diferente de zero. Tem algum problema? Tem um probleminha de lógica da escrita matemática nisso, mas é irrelevante. Irrelevante não, é importante. Se a gente fosse ser bem cri-cri, estaria errado. Mas não é o caso, tá? Pode fazer igual a zero e ver que depois não é igual a zero, não tem problema. Tá bom? Vou deixar para vocês testarem as outras, para ver quais delas são ou não soluções. Bom?
Os outros exercícios, deixa eu vir aqui, ó. Opa, isso que eu queria fazer. Os outros exercícios, pessoal, eles são ligeiramente diferentes, porque eles querem saber o seguinte, olha, eu tenho uma função, qualquer um dos outros. Eu tenho uma certa função e ela depende de um número, R. Qual deve ser o valor de R para que essas funções sejam soluções? Então, aqui ele não está querendo que você diga se é ou não. Ele está querendo que você descubra qual é o valor de R para que a função seja solução. É uma sutil diferença entre as duas situações. Esses exercícios estão colocados aqui para você perceber um pouco essa sutileza. No exercício 2, ele te perguntou se era solução. Aqui ele está te falando assim, elas têm que ser solução. Então, na hora que você substituir na equação, isso tem que ser igual a zero, né? Nessas equações que ele está te dando. E aí você vai descobrir o correspondente valor de R. Então, deixa eu, por exemplo, resolver aqui com vocês a letra C, aqui do exercício 1.3. Só para registro. Então, a letra C, exercício 1.3. Letra C. A função que você quer testar, que você quer que seja a solução, é y de x igual a x elevado a r. A equação é essa equação aqui, uma equação de ordem 2 linear. Então, eu vou calcular as derivadas. A derivada primeira. Qual é a derivada primeira dessa função, gente? Qual é a derivada primeira dessa função? Rx, R menos 1. Rx elevado a R menos 1. E a derivada segunda? R é constante. R vezes R menos 1 vezes x elevado a R menos 2. Tá bom? Aí eu vou substituir essas derivadas na EDO. Vamos lá. Deixa eu levantar um pouquinho. Opa, né? Deixa eu puxar para cá. Então, ó, a EDO tá lá. Ó. A EDO é x ao quadrado. Opa. X ao quadrado. Y duas linhas. Mais bx y linha mais cy igual a zero. Então, eu vou substituir a derivada segunda, a derivada primeira e a própria y lá na expressão. Então, vai ficar aqui, ó. X ao quadrado que multiplica r vezes r menos 1 vezes x elevado a r menos 2. Essa daqui é a derivada segunda. Mais b vezes x vezes a derivada primeira, que é r, x elevado a r menos 1, mais c vezes x elevado a r, que é a própria y, e isso tem que ser igual a zero. Bom, vamos embora fazer umas continhas aqui. Isso daqui vai dar r vezes r menos 1 vezes x elevado a quanto? X ao quadrado vezes x elevado a r menos 2 vai dar x elevado a r. Mais b vezes r, x vezes x elevado a r menos 1 vai dar x elevado a r. Mais c, x elevado a r, e isso daqui tem que ser igual a zero para todo x. Bom, coloca o x elevado a... Oi? Eu não entendi por que Aí nessa segunda parte aí eu me perdi no x elevado a r. Por que deu x elevado a r? Já te explico. Só terminar de rabiscar isso aqui.
Veja, por que dá x ao quadrado vezes x elevado a r menos 2? Você soma os Não, expoentes. esse aí eu entendi. É o Não, segundo. x elevado a r. O segundo. BRX elevado a R. Qual é o expoente daqui? 1. Ah, X é elevado a 1 entendi. vezes x elevado a r menos 1. Viajei aqui. Obrigada. Certo? Agora, veja bem, como isso daqui tem que ser zero para todo x, e eu posso, então, ter valores de x diferentes de zero, isso daqui só é igual a zero quando? Isso daqui é igual a zero quando r. Eu já vou até multiplicar aqui, ó, r vezes r, r ao quadrado, menos r, mais b vezes r, mais c, for igual a zero. Ou seja, essa função aqui é solução dessa EDO sempre que essa equação for igual a zero. Aí, cadê? Deixa eu ajeitar essa equação aqui um pouquinho mais. Opa, mas essa equação aqui eu posso escrever assim, ó. Isso daqui é r ao quadrado. Esse r eu posso colocar em evidência. Então, veja. A função x elevado a r é a solução dessa equação sempre que r ao quadrado mais b menos 1 vezes r mais c for igual a zero. Vamos embora voltar lá no enunciado para a gente ver o que ele está dizendo? Aí, olha aqui, ele fala assim: mostre que essa função é solução se R satisfizer a essa identidade aqui. Ou seja, foi exatamente o que nós verificamos, porque olha aqui, ó, eu mostrei para vocês que essa função é a solução se e somente se essa equaçãozinha aqui for igual a zero, tá bom? Então, o espírito desses outros exercícios, pessoal, é sempre esse: determinar os valores de R para os quais a função é solução, para quais valores de A e B essa função é solução dessa EDO. O espírito dos outros exercícios é sempre o mesmo, tá bom? Perguntas a respeito desse último exercício aqui, desse exemplo, gente? Não, tô de boa. Boa. Beleza, então era isso que eu queria mostrar para vocês, então, hoje. Tá? A aula hoje foi um pouquinho mais longa, né? Foi assim, né? No tamanho... Mais longa não, né? Foi do tamanho certo de uma aula normal. Então, é isso. Era isso que eu queria mostrar para vocês. E por hoje é só, então. Beleza, professor. E então o próximo estudo dirigido vai ser como resolver a EDO? Isso, o próximo estudo dirigido vai ser como resolver algumas EDOs. Na verdade, a gente não vai conseguir resolver todas as EDOs, não, Ian. A gente vai resolvendo algumas delas, tá? Beleza. Nesse próximo estudo dirigido, a gente vai resolver as EDOs lineares de primeira ordem. A gente vai focar agora nas EDOs de primeira ordem, a partir de agora. As EDOs lineares de primeira ordem, nas EDOs separáveis de primeira ordem. Aí, à medida que a gente vai avançando, a gente vai resolvendo outros tipos de equações. Tá bom? Beleza. Oi, gente, então uma boa noite para vocês, um bom descanso. Não vou falar um bom retorno para casa, porque eu imagino que todos vocês estejam em casa. Então, uma boa noite, um bom descanso a todos. Tchau, tchau, professor. Muito obrigado. Boa noite. Nada, Valeu, rapaz. professor. Boa noite. Boa noite. Muitíssimo obrigado, professor. Boa noite. Nada. Um abraço.